Então, mestres do amanhecer, o espírito missionário de Paiseta Branca, né? Nós lembramos dele aqui como o espírito caminheiro, o espírito consolador, né? Que foi o apóstolo João Evangelista, o apóstolo mais novo, que tinha na época 16 anos, 15, 16 anos, né? Que observava ali aquele Calvário, que depois ele escreveu o livro do Apocalipse. Foi o segundo evangelho dele, né? O segundo livro. Que o Apocalipse é a revelação de Deus ao homem. Nossa mãe refletiu o Apocalipse bem ali no Eldorado, quando ela deixou o Eldorado, que o espírito pousaria sobre a eletrônica, que é a IA, né? Que é a IA, inteligência artificial, que o espírito pousaria sobre a eletrônica e seres de outras dimensões juntos vivereis. Tá? É uma profecia de Tia Neiva que está se realizando agora, né? Os dimensionais chegaram e estão trazendo conhecimentos, né? Só que esses conheceres ainda não estão sendo esclarecidos, tá? Os conheceres estão chegando na área da ciência e tecnologia. O homem vai aprender a empreender a tecnologia, mas com respeito crítico ao outro, que ainda não tem. O homem ainda faz mau uso da inteligência, faz mau uso do livre-arbítrio, né? E não sabe compartilhar. E também, por vezes, não quer compartilhar. O que chega nele fica só para ele, vira um acervo morto. E o Evangelho de Cristo, ele é redivivo, né? Só que não se dá pérolas aos porcos, porque aquele que não quer ser auxiliado, ele não pode ser aconselhado, né? Ou seja, aquele que não quer ser aconselhado, ele não pode ser auxiliado. Então ele precisa se permitir que ele possa ouvir, que ele possa sentir, que ele possa falar. Mas se ele não tem condições de ouvir, nem de sentir, nem de falar, ele precisa passar por uma desobsessão. Então, é a cura desobsessiva, ele precisa curar a cegueira, né? A cegueira espiritual, a surdez de não dar ouvido aos os bons costumes, aos bons aprendizados. Ele precisa curar isso aí. Ele não consegue sentir, né? Ele vai para o quarto com a porta fechada, mas chega lá dentro, ele não consegue reunir os três reinos de sua natureza, que é o corpo, a alma e o espírito. Ele não percebe a força centrípeta e a centrífuga, ele não percebe os movimentos, tá? Ele fica vazio, ele fica atônito. Ele não consegue ouvir a sua própria voz, entende? E tem uns que estão dentro do quarto sem conseguir reunir a sua natureza, e tem outros que estão batendo a porta, já querendo aprender, entende? Tem aqueles que estão batendo na porta e que estão dizendo, não, eu quero ver o que tem lá dentro do quarto, né? Enquanto isso, vai se apresentando ao meio-dia, às 3 horas, às 20 horas, vai se apresentando a chama branca da vida e do amor. O Senhor, né? Que tem o seu templo em meu íntimo. Nenhum poder é demasiado ao poder dinâmico do meu espírito, porque o espírito é dinâmico. O amor e a chama branca da vida reside em mim, né? Então começa a residir, começa a ter essa experiência na residência do espírito, fazer a simbiose, né? E ali ele vai começando a colocar suas vibrações na direção das suas realizações pessoais, conjugais, materiais e também da expansão consciencial, que é a evolução espiritual. Isso é mais longe. Enquanto isso, ele vai passando por uma espécie de incompreensão. A incompreensão surge quando eles começam a fazer os questionamentos. Nos questionários, ele tem ali, uma hora ele tem o ecumênico, outra hora ele tem o sincretismo, uma coisa que ele tem como verdade, depois aquilo bate e não é a verdade, entende? E ele começa a ficar na incompreensão, ele começa a questionar tudo. E no questionamento, ele questiona até aquilo que ele não sabe que se deve questionar. Ele questiona só por questionar. Eu quero dizer isso, né? Que ele não tem uma pureza de motivo para questionar. Ele questiona uma lei da gravidade.
né? Ele sabe que essa lei já está desenvolvida aqui na Terra, né? Mas ele não tem conhecimento de gravidade, né? Então ele poderia primeiro aprender, para depois questionar, né? Ele questiona o Sol, mas ele não sabe as propriedades do Sol, né? Ele questiona as estrelas, mas ele não sabe o que é o firmamento, né? Ele vai questionar até Deus. Qualquer um que chegar perto dele, ele vai dizer, eu só acredito se eu ver. Então ele não enxerga. Se eu não tocar e não sentir, mas ele não toca, não vai tocar, não vai experienciar, e ele não consegue sentir. Então ele é cego, surdo, mudo e também incompreendido. Tá? Ele chega na frente das imagens e não transfigura. Ele congela. Na frente da imagem ele também congela, porque a imagem, ela por si é cega, surda, muda. A imagem não consegue ser incompreendida. A imagem não te dá o direito de incompreensão. Tá? A imagem só te dá uma reflexão do teu mental. Mas ela não te diz nada. É você que tem que fazer a simbiose. Tá? Então muitos congelam diante da imagem. Hoje o Jaguar nem sabe por que a imagem do pai não poderia ser reproduzida. Com muita insistência, mestres. Foi autorizado que fizesse no Recife, com muita insistência. Nem o Trino queria, mas foi muita insistência. Que era para ser só do Templo Mãe. Só. É outro encanto, tá? Que eu vou deixar vocês mesmos desencantar. Isso aqui eu não posso, tá? Explicar para vocês. Nem me perguntem, tá? Que é só isso mesmo. O resto é com vocês, tá? Vocês terão que ver algumas respostas por vocês mesmos, tá? Vocês vão fazer a sua reflexão. Depois você pode fazer o seu comentário. Quem sabe nos comentários se encontre a razão de cada um, né? Entende? Tá. Então, Pai Seta Branca, no grande amor que ele trouxe da seta imaculada, nos colocando novamente no caminho de volta, né? Não é por acaso que Jesus disse, eu sou o caminho, ninguém vê meu Pai senão por mim, tá? Então, Pai Seta Branca, ele traz a seta imaculada, a seta do caminho, tá? E com essa seta, é uma seta de muito amor, porque nessa direção, nessa jornada, não poderá faltar um só filho desse pai. Aí está a condição do filho pródigo, aquele que vai e aquele filho que volta. O mestre afastou, não vou mais trabalhar, estou zangado, me machuquei, não vou voltar mais. Entrega as armas ou guarda as armas e fica ali tudo guardado. Né? Tudo bem, nada te acontecerá. Tudo aquilo que estava começando a desenvolver em você parou, porque você recebeu só um título, tá? Um título de mestre instrutor universal. É um título que, se você não desenvolver ele, ele apaga tudinho. Sabe aquela notinha fiscal que você recebe? Que, se você não tirar uma xerox dela, depois apaga tudo. Assim é você que recebeu o título de mestre. Se você não praticar, vai apagando tudo, você esquece até da preparação. Tá? Aí é que está o resgate da espiritualidade, nos trazendo para a iluminação. Tá? Só que aí você precisa discernir entre o que é e o que não é. É cedo, é tarde? Com o tempo, você fazendo as suas conjecturas acerca de você mesmo, você vai conseguir entender o que é a figura simples hieroglífica, que é permitido você mesmo desvencilhar o que é a figura simples hieroglífica, que é você encontrar com seus mistérios, com seus encantos, tá? E alvorecer. Tá? Quando você alvorecer, que conseguir realmente soltar a presença, nada te faltará, nada. Entendeu? Suas respostas vão chegar assim, ó, para você. Inusitadamente as respostas chegam, porque é um algoritmo que vai construindo dentro de você onde é que você tem que desembarcar. Entendeu? Mas aí precisa ter o discernimento.
Tá? Porque aqui na doutrina você aprende a amar o anjo e o demônio, né? Mas você aqui distingue as duas forças. Comunicar sem participar. É preciso você entender isso aí. Você precisa comunicar sem participar. Amar o anjo e o demônio não é fazer o que o demônio está fazendo, né? Distinguindo as duas forças. O que é, o que não é, o que vale a pena ser dito, o que vale a pena ser ouvido, o que vale a pena ser transmitido. Nada é ao pé da letra, nada acontece por acaso, né? Você tem que causar, né? E nós somos responsáveis pelas nossas causas. É duro para um filho quando chega a ser maior de idade, que ele precisa trabalhar, precisa ter o emprego, ganhar o seu dinheiro, cumprir com seus negócios, pagar suas contas. E quando é criança é só papai e mamãe que paga. O cafezinho está ali na mesa, né? O pãozinho está ali no jeito. Tá? E depois de algum tempo você terá que fazer. E se você vier morar sozinho, sozinho você terá que fazer todas as suas coisas dentro de casa. Então hoje aqui na doutrina, nesse campo mais amadurecido, você vai percebendo que você precisa ser por si mesmo. Você precisa reiterar os seus valores, né? Só que você precisa ir ao próximo. E muitos mestres só conseguem ir ao Pai, mas não vai a si e nem vai ao próximo. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo nos chama a esta relação, que é a relação do reino de sua natureza, que ela é compartilhada numa indução corpórea. Tá? A natureza corpórea é tudo isso que está envolto de nós. Você olha para o céu à noite, você vê bilhões e bilhões de estrelas, galáxias, mas você não sabe distinguir o que é uma galáxia, o que é uma estrela, nem aquela que cai subitamente. E o sol da manhã, ele encobre todas as estrelas. A luz é tão forte que nos dá calor. Então você não sabe o que é o sol. Hã? Não sabe o que é o sol. Se perguntar para você o que é o sol, você só vai dizer o sol é o sol. Outro vai dizer que é uma estrela de quinta grandeza. E talvez mais nada. Entende? Tá? Então, o sol iluminador é esse pequeno sol que vai surgindo de dentro de nós quando fazemos essa conjectura acerca de nós mesmos, nos autoconheceres, né? Nas conjecturas. Tá? E você vai alcançando um nível melhor de consciência. Então, o Pai Seta Branca, né, nos adverte, no sentido da evolução, para que você não traga aos pés os menos esclarecidos, que pelo desenvolvimento dos planos etéricos a sua mente ainda não alcançou. A mensagem, a sua mente ainda não entendeu. Quer ver uma coisa? A Terra, ela gira 1.600 quilômetros por hora. Né? E nós aqui estamos dentro desse globo, nós estamos dentro desse planeta fazendo esse giro. Tá? Então, como é que você vê um sistema desse todo na órbita de um sistema, de um Sol central? Como é que você vai começar a acreditar que só você que existe, que não existe outras existências? Como é que você olha para o céu à noite e vê esse monte de estrelas? Como é que você vai acreditar que é só você que existe? Né? Como é que pode existir a volta dos que não foram? Não existe a volta dos que não foram. Né? Tem a chegada dos que não vieram. Entende, mestre do amanhecer? Esse evangelho que nós viemos trazer para vocês, que é o soltar da presença divina, ele precisa ser redivivo por você. Você precisa verificar, você precisa experienciar, entende? A humildade, experienciar a tolerância e experienciar o amor. Experienciar a humildade é dar acessibilidade a você a conhecer novos paradigmas. Você mergulhar na tolerância é você vir aqui fora na adversidade, conviver com as pessoas, entreter, né? Criar uma empatia e quebrar as diferenças.
E mergulhar nesse amor é sair dos condicionamentos, ir para o amor incondicional, para depois você chegar no amor universal. O amor universal é além do amor incondicional, não é a mesma coisa. Tá? Não é a mesma coisa, amor incondicional e amor universal. O amor universal está além do amor incondicional. Prestai atenção, mestres do amanhecer. A vida de Deus já está em nossas vidas, porque estamos ampliando conhecimentos. E os dimensionais que eu disse a você, que foram relatados por nossa mãe lá no Eldorado, que eu faço questão de reiterar, que o Eldorado é a chegada dos dimensionais. Quem são os dimensionais? São seres extraterrestres que estão aqui já encarnados. Encarnados, a chegada deles é o despertar. É quando eles começam a soltar a missão dele. Despertou. Né? E eles começam a ensinar coisas diferentes das coisas que estão aqui na Terra. Né? Eles estão por todos os lugares. Né? E eles estão pousados na eletrônica. Né? A eletrônica agora vai avançar a tecnologia no planeta, tá? Para dar um salto. Por isso nós precisamos sair da velha estrada, que é o que o Paista Branca nos diz. Né? Sair da velha estrada. Caminhar para o tempo novo. Mas você não edifica sobre os escombros. É isso que muitos querem sair da velha estrada, colocar tudo embaixo do tapete, guardar, e achar que está tudo resolvido, achar que Jesus salvou, que Jesus morreu pelos nossos pecados, que nós não temos mais nada a acertar. Isso não é verdadeiro. Ele foi crucificado, ele foi assassinado, porque veio trazer o amor, que veio trazer a liberdade para as pessoas da terra que estavam presas. Mas ele não morreu pelos seus pecados, ele morreu pelos pecadores. É uma coisa difícil de entender rapidamente, né? Como assim, mestre? Como é que ele não morreu pelos nossos pecados? Ele morreu pelos pecadores. Pois é, mestre. Foi crucificado. Né? Mas ele disse, enquanto as pessoas não poderiam entender, ele disse, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras para sempre. Porque ele viu que eles não iam conseguir entender a mensagem. Né? Quando eles estavam endeusando Jesus, ele disse, vocês poderão fazer as obras maiores que as obras que faço. Né? Quando ele disse que era tudo pela obra, pelas mãos, e os outros estavam dizendo que era só pela fé, que é os irmãos que estão a esperar. Eles pensavam que era só fé, e a doutrina traz a fé e a ciência. E a doutrina conjuga que se a ciência negar a fé é inútil, e se a fé negar a ciência também é inútil. Os religiosos ainda estão distante da ciência física, e a ciência física não quer saber de religiosos. Porque a ciência física são ateus e os religiosos são fanáticos. E a doutrina do amanhecer precisa trazer o homem místico. O homem místico é aquele que entende o seu mistério, que entende o seu encanto e que alvorece. Tá? É aquele que entende verdadeiramente o que ele veio fazer. Por si mesmo. É o mestre em si. É aquele mestre que nossa mãe disse, você, meu filho, se estiver preso pelos pensamentos negativos, de nada valerá toda a felicidade que é possível. Então, meu filho, você é o seu maior valor, você é a sua maior fortuna. Esse é o evangelho de nossa mãe. Prestai atenção na tua história e veja se na lei de auxílio algo poderás mudar. Esse é o evangelho de nossa mãe. A tua consciência pura, filho, tão somente não te livrará da maldade dos olhos físicos. É caridade também dar satisfação do teu comportamento ao teu irmão, que ele ainda não tem a tua consciência. Isso é o evangelho de nossa mãe. Tá? Meu filho, você está certo, você está certo. O problema, meus filhos, é que tem pessoas que não aceitam o que vocês estão fazendo. Isso é o evangelho de nossa mãe. Tá? Eu sou como a água. Eu chego e passo e vou embora. Se vocês podem entender. Esse é o evangelho de nossa mãe. Tá? Meus filhos,
Eu não reparto vocês. Eu amo vocês incondicionalmente. Esse é o evangelho de nossa mãe. Se houver divisão, meus filhos, não há evolução, filhos. Isso é o evangelho de nossa mãe. A mãe que chamava seus filhos à razão. Tá? Entende? E toda essa mensagem que nossa mãe deixou é o evangelho de nossa mãe. Tá? Foi a sua passagem pela presença divina, pelo seu alvorecer. Tá? Foi muito lindo quando ela disse: meus filhos, eu não reparto vocês. Eu amo vocês, meus filhos, incondicionalmente. Então, cada um que ouvir isso aqui precisa entender se vocês estão no evangelho de nossa mãe. Porque o evangelho de nossa mãe está no evangelho de Jesus. Deus, sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Ela pegou isso aí e trouxe no evangelho de Pai Seta Branca. Qual é o evangelho de Pai Seta Branca? Tolerância, humildade e amor. É a lei Seta Branca criou. Né? E nossa mãe nos trouxe para a amabilidade para que nós pudéssemos relacionar os três reinos de nossa natureza. Que é aquilo que Jesus disse: onde houver uma ou duas pessoas, eu estarei presente em espírito e em verdade. Então nós temos que ajeitar o atendimento dos tronos, para que ele possa atender a partir de um trono. 3 exigências desnecessárias. Doa em quem doer. Tá? Mas é preciso ajeitar isso aí. Porque isso aí prejudica os pacientes. Aqueles que estão a esperar. Aqueles que não sabem caminhar. Então é preciso ajeitar isso aí. Tá? Porque se você esperar abrir com 3 e 3 não chegou, você vai fazer o quê? Deixar de atender e devolver o paciente? Agora, se você tiver 3 ou mais de 3, é dever que venham atender. Mas a partir da reunião de um trono, você já pode atender o paciente, sem ferir a lei maior. Isso aqui é para salvar as casas que estão desassistidas, que estão deixando de atender os pacientes, que estão voltando os pacientes para trás. Porque na missão de Pai Seta Branca, não poderá faltar um só filho desse pai. Mas se lhes pedires, dai-lhes ouros e dai-lhes prata. Porém, de vós, nenhum fio de vossa cabeça. Vocês ainda não entenderam o que é isso, né? Porém, de vós, nenhum fio de vossa cabeça. Mestre do Amanhecer é muito mais. Com esse carinho, com esse amor. Adjunto Neu. Então, mestres do Amanhecer. Os mestres perguntam, as ninfas indagam: mestre, quando você fala sobre os mestres, nem sempre fala sobre nós. Qual seria o motivo? Não, não, mestres. Quando nós falamos mestres do amanhecer, nós incluímos. Já existe a ninfa, tá? Não sei se vocês perceberam que as ninfas do amanhecer, ninfas do céu e da terra, ninfas de amor e luz, que emanam sorrindo, louvando a Jesus. Vejam bem, as ninfas de amor e luz são ternuras, são portadoras da ternura, tá? Elas têm juntinho ao homem, a esse sol, o equilíbrio, né? A ninfa é o equilíbrio da energia. Nunca, jamais, na doutrina do amanhecer, as ninfas serão mutiladas, né? Como foram no passado, né? As mulheres. Ali, quando Paulo foi reunir, foi organizar a igreja, ele proibiu que as mulheres falassem nas reuniões. Isso não foi crístico, é lamentável dizer, mas preciso ensinar, né? Então, ali, quando colocaram na Bíblia, eu sei que muitos não vão aceitar isso aqui, mas caiu agora para vocês, né? Muitos não vão aceitar. E as mulheres ficaram submissas, né, nas situações, a ponto delas se revoltarem
e se tornaram feministas. E o homem, nessa crítica, ficou machista. E quando eles partiram para a religião, pior ainda, né? Porque o mundo espiritual, o mundo de luz, não discrimina ninguém, não privilegia ninguém, tá? Por isso, quando Mário Sassi falou que na doutrina nós não temos amigo e nem inimigo, isso ainda é um enigma para ser compreendido verdadeiramente. É preciso buscar a figura simples jeroglífica, que é o solitário, é a solidão decrescente, para entender formalmente em si esse predicativo, né? Porque aqui na doutrina nós distinguimos as duas forças. Nós amamos o anjo e o demônio e distinguimos as duas forças. Vejam bem o que está acontecendo no Brasil hoje. Esquerda e direita e centrão. A espiritualidade olha isso uma coisa só, tá? Ela olha uma multidão, certo? Que estão se dividindo. Olha só a doutrina. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou do templo mãe, eu sou do templo externo, e tentaram unificar, não conseguiram, tá? Não conseguiram. E agora nós precisamos entrar no íntimo, tá? Na chama branca da vida e do amor, para poder recondicionar a presença divina dentro de cada ser humano. E começa pela iniciação da Armoshinto. Voltar à presença, voltar ao caminho. É a seta imaculada do Pai, direcionando ao caminho. O Pai é a lei. O Cristo no centro do templo é o amor. Tá? Então, esse mestre do amanhecer, que vem das religiões, que vem da fé, né? Que vem dos terreiros, tá? Que vem dos negócios, tá? Que precisa voltar ao caminho, que precisa voltar para Deus, ele ainda vive uma incompreensão, a incompreensão do sincretismo e do ecumenismo, tá? Que é a mistura de ideologias que formaram religiões, sintetizaram, sincretizaram também, tá? E ficaram incompreendidos. Já não sabendo mais o que é a verdade, o que é a simples verdade, né? A verdade se tornou uma fera que ninguém quer ela perto de si mesmo. É lamentável dizer, né? Então, a ninfa do amanhecer, a ninfa sol, a ninfa lua, a importância profunda dessa ninfa, tá? Junto ao seu mestre, tá? Caminham juntos. Não foi por acaso que nossa mãe deixou as primeiras de Falange. Prestai atenção, mestre do amanhecer. Não foi por acaso que nossa mãe consagrou Edelvis, arcano. Tá? Existem muitos enigmas que vocês irão compreender por si mesmos. Uma vez, quando eu estava presidindo, eu fiz uma pesquisa no Templo Mãe. De tantos mestres falarem, acervo difícil, né? Segredos e segredos, mistérios, encantos. Eu fui fazer uma pesquisa e fui conversando com cada uma primeira de Falange. E eu percebi que todas as falanges trabalham com o Cavaleiro da Lança Vermelha. Todas as falanges. Todas as falanges são desobsessivas. Aí, quando eu hesitei, o resultado de toda essa minha pesquisa, um dia lá eu trabalhando nos tronos, gosto muito de trabalhar nos tronos, estou ali atendendo os pacientes, e lá nos finalzinhos, né,
aquele colóquiozinho com a entidade. Uma entidade falou para mim assim: meu filho já percebeu que meu filho fez a sua caminhada, né, meu filho? Eu digo: fiz uma caminhada. Eu fui lá em Brasília e voltei contente. Você, filho, percebeu, né, filho? Aí eu disse: é lamentável que as ninfas ainda não podem falar em reunião. Zé, filho, mas filho, percebe que as primeiras de falange, né, meu filho? Todas ficaram, né? Meu filho vai entender, né, meu filho? Que não foi por acaso, né, meu filho? Zé. Então, filho, em seu coração guarde isso. E eu guardei, mestres. Não sei nem por que estou falando isso aqui agora. É? A ninfa, mestre Dalmense, tem o seu valor, tem a sua fulgura. A ternura é um poder enorme na doutrina. Assim, ela compõe a força doutrinária. A força doutrinária não teria expansão se não tivesse a ternura. Esse mantra, que a gente mantra na estrela candente, né? Ninfas do céu e da terra, ninfas de amor e luz, que emanam sorrindo, louvando a Jesus. Né? Então, são posições importantes, são posições diferenciadas, mas têm o mesmo sentido. Tá? Elas são o equilíbrio. Tá? Nós vamos precisar compreender muito, porque Paulo, tendo ele expandido nas suas cartas, nas igrejas, Paulo, antes dele se converter, ele perseguia os cristãos. Tá? Quando ele passou pelo processo de iluminação, quando Jesus soltou a energia nele, aí ele se converteu. Tá? E aí ele foi, sabe aquele mestre que chega na doutrina, se converte, inicia, eleva, faz centúria, se torna um arcano, às vezes até um trino. Tá? E depois, quando chega no topo, aí as contradições sobre o Evangelho. O que aconteceu com Paulo? Né? Proibiu da mulher falar na igreja. A mulher só poderia perguntar ao marido em casa. Então ele estava ali organizando as igrejas e começou a determinar, porque ele já havia falado muitas coisas certas, né? Da conversão, e o sistema deixou acontecer tudo aquilo. Que o sistema crístico deixa crescer joio e trigo junto. Deixa crescer junto. Depois separa. Né? Então hoje a ninfa se sente discriminada. Agora, nós já temos mulheres juíza, mulheres deputada, governadora, presidente do STF, presidente da República, caminhoneira, taxista, motorista de aplicativo, motorista da casa, tá? Comanda até os homens, se vocês querem saber. Só que existe uma revolta entre o feminismo e o machismo. E essa revolta do feminismo e do machismo criou o feminicídio. O feminicídio é o embuste desta conquista negativa que a humanidade passou. Que esse velho mundo, essa velha estrada, está dissolvendo isso, tá? No gênero. No gênero, está dissolvendo isso. Então, ninfas do amanhecer, não se entristeçam.
Porque quando vai se formar uma corte, o elemento feminino, ele é 90% a mais numa corte. Você quase não vê homens, você vê lá príncipe Maia, magos, homens, né? Pouquíssimo. A corte é formada pela ternura. Tá? Uma vez eu observando a ninfa-sol e o ajanã. Tem templo que não tem essa dificuldade, mas a maioria tem. A ninfa-sol procurando um ajanã para trabalhar, que o ajanã é menos do que ninfa-sol. Sempre foi menos, né? Na quantidade, né? Então, uma ninfa-sol, quando vê um ajanã, ela já quer, né? Vai comigo, Nanjical, vamos comigo ao trono, aquela coisa, que é muita ninfa-sol, tá? Quando eu estava presidindo, eu preferia mais a ninfa-sol na recepção. Eu dei prioridade à ninfa-sol na recepção. É um excelente modelo, uma ninfa-sol na recepção. É maravilhoso. Eu digo, reafirmo, reitero, tá? Se é um lugar na doutrina que você pode aproveitar bem a ninfa-sol, é na recepção. É uma excelente recepcionista. Tá? Para recepção, maravilha. Entre outras, né? E foi o melhor quadro que eu encontrei na doutrina do amanhecer, a ninfa-sol na recepção. Né? E vejo mais progresso para a ninfa-sol. Tá? Uma ninfa-sol Yurici Janda. Né? Que maravilha. Né? Que poder. A ninfa-sol Yurici Janda. Eu creio que uma Yurici Janda sendo preparada, ela precisa ter espaço para poder emitir. Meus respeitos com ternuras, as outras que já existem, mas se chegar uma irmã nova em Janda, ela precisa ter oportunidade para emitir. Uma corte designada de Pai Seta Branca, uma corte credenciada em Pai Seta Branca, quando souber que tem uma Janda, ela precisa do espaço para emitir, que a força que ela busca é muito grande. E se ela não emitir, ela se torna uma força esparsa. Tá? Eu tenho resultados que, se eu contar para vocês, vocês entristecem. Tá? De ninfas que foram para a cadeira de roda. Tá? Então, é profundo isso, mestre do amanhecer. Algumas posições da doutrina. Trinos. Triada presidente. Só na necessidade. É como um papa, né? Você não consagra um trino triada presidente sem a necessidade. Você não consagra uma janda sem a necessidade. Tá? E cada falange desse amanhecer tem a sua prioridade. E elas juntas é um universo de potência. Tá? Há muitos veteranos que acham que já conhecem a doutrina profundamente, pois se conhecesse a doutrina profundamente, não recriminariam as casas externas do amanhecer. Não recriminariam. Pois se conhecesse a doutrina profundamente, tá? Receberiam todos que chegassem ao templo-mãe, todos, tá? Tá certo? Não existe nessa doutrina do amanhecer desconsagração. Você pode até conter uma consagração. A partir de agora, esse tipo de consagração aqui não será ministrada em tal, em tal, em tal, em tal. Agora, desconsagrar não existe nessa doutrina do amanhecer. O mestre que permitir o mestre mudar a sua emissão, ele é conivente com o erro.
tá? Não existe esse retrocesso de você ter que voltar para a sua origem desta forma. Voltar para a origem não é desconsagrar você. Isso é negro. Prestai atenção, mestres do amanhecer. Isso é negro, isso não funciona, isso não ultrapassa o nêutron, isso dá prejuízo na corrente mestra. Ela não distribui, ela trinca. Vocês não estão percebendo que as casas estão desassistidas de energia? As que se salvam ainda, aquele mestre que buscar o reino central na força absoluta de Deus Pai Todo-Poderoso. Tá? Os que se salvam ainda. Poucos irão gostar disso aqui. Mas prestai atenção. Mais uma vez eu disse a vocês, eu não planejei isso agora. Está chegando nesse momento. Não se muda a emissão de ninguém. Até um filho de Devas, para mudar uma emissão, ele precisa ter consciência. Tá? Se você chega lá dentro da casa-mãe, agora vamos aos detalhes. Da casa onde nossa mãe morou, da casa grande. E está lá os ministros, as fotos dos ministros. Tá? Por que esse mestre não pode, os mestres não podem emitir naquele ministro? Por quê? Por causa da opinião? Prestai atenção, mestres do amanhecer. Até você, filho de Devas, que você for mudar uma emissão de um mestre errado, você é conivente com o erro. Você é conivente, você quer manter o seu cargo para mudar as emissões do mestre que foi consagrado? Eu quero que vocês me respondam se vocês estão em verdade. Não existe mudança de emissão daquele que foi consagrado. Vocês vão responder pela lei maior por cada um que vocês tiraram a emissão dele. E vou dizer mais. Aos que se submeteram a mudar as suas emissões para ficarem nos cargos, irão também responder pela lei maior. Não é castigo de Deus, não. É causa e efeito. A lei de causa e efeito é uma lei justa. Ela ajusta que você nem percebe quando é que ela ajusta. Tá? Essa lei ela tem os encantos, porque a lei física que chama a razão é a mesma que conduz a Deus. Tá? Ela é dinâmica. Quando ela começa a resolver, ela vai resolvendo em todos os sentidos. Tá? Então, prestai atenção. O rumo que a doutrina está chegando. Casas vazias, sem paciente, mestres manipulando e virando paciente. Tá? Muitos mestres se tornando robô místico. E os que sabem, contendo a doutrina, aquilo que eu já falei aqui, tipo jabuti, né? Recolhendo as patinhas e ficando só para eles ali, tá? E aí está vindo uma tempestade muito grande aí, que vai pegar o jabuti, e quando o jabuti perceber, não sabe nem onde estarão, quando chegar o dilúvio dessa tempestade, da grande hecatombe que está a caminho. Tá? Mestres das cabeças brancas, tomem cuidado. Tomem cuidado. Porque a lei física que nos chama é a razão, são a mesma que nos conduz a Deus. É a pior coisa que você pode fazer na doutrina do amanhecer, é desconsagrar um mestre. Tirar uma consagração. É preferível que você nunca dê aquela consagração do que você querer desconsagrar um mestre. Dizer que aquela consagração não existe. Tirar da emissão daquele mestre uma consagração. Você não tem autoridade para fazer isso. Porque na hora que aquele mestre foi consagrado, teve um ministro lá.
que testemunhou aquela consagração, tá? Se você desconsiderar uma consagração, a sua não vale. E se você se permitir a ser desconsagrado, você nunca foi consagrado. Prestai atenção, mestre do amanhecer. Se você permitir ser desconsagrado para ganhar um cargo, você nunca foi consagrado. Escrevam isso em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sou falso profeta. Tá? Prestai atenção, mestre do amanhecer. Entende? Vocês estão entendendo o que está acontecendo com a doutrina? Esse processo vai longe. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou CGTA, eu sou Ozoek. Tá? Vocês não podem ir no Templo Mãe porque o Templo Mãe não tem mais energia. Mentira! Vocês não podem ir no Templo Externo que templo externo não vale. Mentira também. Mentira! Mentira! Vocês têm que vir trabalhar só aqui porque a casinha não tem força. Mentira! Você tem que consagrar que é para a tua vida melhorar. Mentira! A melhora da vida é a consequência. É o teu trabalho, é a mão na obra. Por isso que Pai Seda Branca diz, cuidado com as grandes filas que avançam dizendo estar em busca de Deus. A maioria está em busca da sua segurança individual. A doutrina não é religião, não é seita, é um sistema crístico. Tá? Por isso que esses mestres que vêm das religiões, que vêm só com a fé, que estão a esperar, precisam receber a ciência, precisa receber informação, precisa receber conhecimento para que ele possa fluir de dentro para fora, para que ele possa mediunizar. Se ele não mediunizar, ele é um robô místico, ele é robô. Tá? A separação do joio e do trigo é importante, mas não poderá faltar um só filho desse pai. Tá? Cada um, eu digo a vocês, cada um que estiver fazendo isso, discriminando, desconsagrando o mestre, a fatura, mestre, é altíssima, é alta. Ela é alta, mestre. Passar pelo amanhecer desconhecendo as suas leis é não se curar e não curar coisa alguma. Tá? Sintam em si, mestre do amanhecer, o que eu estou dizendo para você. Você que vai buscar uma consagração antes da hora, você é culpado. Tá? Você que anda correndo atrás de consagração, você é culpado. Você é culpado de guerra. Tá? A tua consagração, ela chega inusitadamente. Tá? A providência divina, ela sabe consagrar. Tá? Muitos que consagraram não conseguiram sagrar suas energias até hoje. Não conseguiram sagrar. Mas vão sagrar. Mas demora. Sagrar uma energia. Isso precisa, mestre do amanhecer, parar com essa discriminação. Tá? Precisa. Porque já existem comentários feios na web aí sobre a doutrina do amanhecer. É ridículo. É ridículo. É ridículo um mestre ser rejeitado na casa-mãe ou na casa externa. É ridículo. Você não está fazendo nada. E se você se prestar a fazer isso, é como aqueles federais cumprindo uma ordem errada, dizendo, estou fazendo só a minha parte. Não, mestre. Você pode dizer sim quando for sim e não quando for não. Até porque na doutrina não tem processo judiciário. Não tem processo judiciário nas leis do amanhecer.
Você pode dizer sim quando for sim e não quando for não. Um policial federal daquele, se ele disser não ao juiz, o juiz manda prendê-lo. Mas na doutrina do amanhecer não tem prisão, mestres do amanhecer. Você é livre. Então, se você chegar num filho de Devas lá e permitir que ele mude a sua emissão, você é que está cometendo o adultério. É você. Entende? É você que não vai ultrapassar o nêutron. Você pode alcançar qualquer cargo nessa doutrina que lhe for permitido, desde que você não saia da sua origem. Porque é hierarquia e decrescência. Tá? E se você atribuir uma consagração da qual você não tem os requisitos para atribuir decrescentemente aquela consagração, outro ferimento na lei. Eu sei que vocês podem não gostar que seja assim, mas é desse jeito. É desse jeito agora. Salve Deus. Presta aí atenção. Prestai atenção, mestres do amanhecer. A lei física que vos chama a razão é a mesma que vos conduz a Deus. Salve Deus, mestres do amanhecer. Com esse alvorecer, com esse carinho e com esse amor. Tá? Prestai atenção. Pro quarto com a porta fechada, mestre. Se você duvidar disso aqui, vá pro quarto com a porta fechada e busca teu sol interior. E sejas humilde para ouvir a tua própria voz. Com carinho, mestres, adjunto Neupo.